Bem-vindo ao Cilindro Mestre, sua fonte de conhecimentos em freios automotivos. Vídeo 3. Influência das variáveis nas forças. Nós vamos estudar a influência das massas nos eixos na força ideal de frenagem. Nós temos 3 exemplos aqui, 3 veículos que pesam no total 1 tonelada, com o mesmo entre-eixo, a mesma altura de centro de gravidade. A diferença entre eles é a distribuição de massa. O primeiro veículo aqui, que tem como resultante essa parábola verde, ele tem 300 kg na dianteira e 700 na traseira. Devido às suas características, ele tem uma transferência de massa, uma transferência de força dinâmica da traseira de 200 kg. Então, a sua força de frenagem ideal na dianteira é 500 kg e sua força de frenagem ideal na traseira também é 500 kg. Então, você tira 200 kgf da traseira e passa para a dianteira. Um veículo aqui que tem uma característica parecida com essa aqui é o Volkswagen Fusca e seus derivados, né? Seus derivados a Arai. E devido à posição de motor e câmbio na traseira, a sua massa estática vazia maior está na traseira. Então eles têm essa característica aqui. Nosso segundo exemplo é o resultante da parábola amarela. É um veículo que tem uma distribuição de massa estática igual, 500-500, né? Mas como ele tem o mesmo entre-eixos, a mesma altura de centro de gravidade, a mesma massa total do exemplo anterior, sua transferência de força dinâmica também é 200, né? Então, sim, ele tira 200 da traseira, a traseira fica com 300 kgf de força ideal de frenagem e passa esses 200 para a dianteira. Então, ele tem mais força de frenagem na dianteira, apesar de ter uma distribuição estática igualitária, 50%. Um exemplo de carro que tem uma distribuição de massa aqui praticamente igualitária são os sedãs premium, sedãs Volkswagen, ou sedãs BMW e Mercedes-Benz, né? Eles têm essa distribuição de massa, eles tomam muito cuidado com isso, jogando até bateria do carro para o porta-mala para poder ajudar nessa distribuição aí, ok? E o último exemplo, o terceiro exemplo, é um veículo que tem 700 kg na dianteira e 300 na traseira, mantendo os outros dados iguais dos outros carros. Então também ele tem uma resultante aí de transferência de massa, de força da traseira para a dianteira de 200 kg. Então ele fica com 900 kg de força de frenagem dianteira e 100 da traseira. Notem que sempre a soma das forças de frenagem dianteira e traseira são iguais às estáticas quando o veículo está desacelerando a 1G. Então a gente pode traçar aqui uma reta unindo a ponta dessas parábolas e nessa reta está a desaceleração constante aqui de 1G, né? Se for calculado, e vale a proporção, a meio G, as forças de frenagem resultantes, a soma das forças vai dar metade do G, ok? A gente tem aqui como exemplo de carro que tem uma distribuição de massa estática parecida com essa, os carros hatches aí que a gente vê em circulação, né? Carro Gol, Fiesta, Corsa, e HB20, Sandero, que são os carros que têm tração e motor dianteiros. Então a maior parte da massa estática está concentrada na dianteira. Então a distribuição dinâmica da força de frenagem ideal é muito mais dianteira do que traseira. Isso aqui explica em grande parte a configuração de freio que a gente tem nesse tipo de carro. Que a gente tem um disco na dianteira, muitas vezes um disco ventilado, junto com um tambor de freio de pequenas dimensões, um tambor de freio simplex, né? E daí, quem não conhece sobre o assunto pode dizer que a montadora está economizando de não colocar um freio a disco no carro.
Realmente a montadora visa economia, né? Porque ela é uma empresa, ela precisa dar lucro, ela precisa sobreviver. Mas a motivação aí de usar um freio a tambor é justamente porque a gente tem pouco freio disponível na traseira. E de forma alguma justificaria colocar um sistema de freio a disco num carro que fosse similar a esse exemplo, com somente 100 kgf de força de frenagem na traseira. Somente 10% da força de frenar, da massa estática na traseira. Ok? A influência da altura do centro de gravidade nas forças de frenagem ideais. Então, vamos imaginar aqui 3 veículos. O primeiro dele, com centro de gravidade de 490 milímetros de altura, é o carro base aí de uma família. Vamos imaginar que esses 3 veículos são da mesma família. O primeiro, com 490, da parábola amarela, é o hatch básico, ok? A gente tem uma versão esportiva aqui, que ele tem 290 de altura de centro de gravidade. O veículo tem uma altura de rodagem mais baixa, a instalação tá como um todo mais baixa no veículo, motor, câmbio, contribuindo para essa diferença de altura de centro de gravidade de 200 milímetros. E na outra extremidade a gente tem a SUV da família, com altura de rodagem maior, diâmetro de roda maior, que atinge aí 690 milímetros na altura do CG. Notem que conforme aumenta a altura do centro de gravidade, aumenta a transferência dinâmica da traseira para a dianteira, né? No carro base aqui, a gente tem 700 e 300 na dianteira. Esse aqui é aquele veículo que estaticamente tem 500 kg na dianteira e 500 na traseira. Então aqui a transferência é 200. Esse veículo vermelho, da parábola vermelha, também tem 500 na dianteira e 500 na traseira. Só que devido à altura do centro de gravidade, a sua força de frenagem ideal dianteira é de 618 milímetros, ou seja, só transferiu 118 milímetros da traseira. E a traseira são os 500 menos o 118, resultando em 382 kgf. E na outra extremidade a gente vê que a transferência da traseira para a dianteira, a transferência dinâmica, foi de 282 milímetros, resultando na dianteira com 782 kgf, sobrando somente 218 na traseira. Então é proporcional. Quanto maior a altura do centro de gravidade, maior é a transferência dinâmica de força da traseira para a dianteira. A influência da distância entre eixos nas forças de frenagem ideais. Aqui o comparativo demonstra que é inversamente proporcional. Quando aumenta a distância entre eixos, diminui a transferência dinâmica de força da traseira para a dianteira. Nosso carro base aqui, com 2.450 milímetros de entre-eixo, transfere 200 kgf da traseira para a dianteira, resultando em 700 e 300 kgf. Lembrando que ele tem uma distribuição de massa estática de 500 kg em cada eixo. Quando se aumenta o entre-eixos em 450 milímetros, atingindo 2.900 milímetros de entre-eixos, a transferência dinâmica de massa muda. Ela é, nesse caso, só de 169 kgf, resultando em 669 kgf na dianteira e 331 na traseira. Quando se diminui o entre-eixos para 2 metros, se aumenta a transferência dinâmica de força da traseira para a dianteira, resultando em 745 kgf na dianteira. Essa transferência é de 245 kgf e 255 na traseira,
Então, reforçando, é inversamente proporcional. Quando se cresce a distância entre eixos, se diminui a transferência de massa. Influência das variáveis nas forças de frenagem reais. Quando se aumenta o fator de freio, quando se aumenta o raio efetivo do disco ou raio do tambor, quando se aumenta o diâmetro da pinça ou o diâmetro do cilindro de roda, se aumenta a força de frenagem. Quando se diminui o raio dinâmico do pneu, se aumenta a força de frenagem. Z crítico. Aumentar somente a força de frenagem dianteira aumenta o Z crítico, aumenta o valor da desaceleração onde se ocorre o travamento das quatro rodas, diminuindo a eficiência do sistema. Aumentar somente a força traseira diminui o Z crítico, aumentando a eficiência do sistema. Aumentar a força dianteira e traseira aumenta a eficiência do sistema. Espero que tenha gostado do vídeo. Por favor, curta, comente, inscreva-se, ligue as notificações e compartilhe com os amigos.